Era boas, malta. Estamos aqui para mais uma Aposta Tática, episódio 16, com o objetivo de analisar os jogos de sexta até domingo. Depois voltamos a repetir na segunda-feira o programa para analisar os jogos até sexta-feira, embora, como vocês já devem saber, vai haver a paragem para as seleções, o que nós também costumamos fazer uma pausa, porque esse programa faz mais sentido ser para os campeonatos, competições longas, onde há um início, um meio e um fim, e não para competições, seleções que para de mês a mês, ou tem muitas paragens e nem sempre é fácil de ler esses jogos sem ser ao vivo. Bem, dar aqui um compasso de 5 minutos para até às 2h35 para lançarmos então. Eu só tenho 3 jogos, 4 jogos aliás, onde vi alguma coisa com algum valor, e depois esse valor vai ter que ser o chat a votar se concorda ou não com ele. No entanto, estou aberto a algumas sugestões de alguns jogos. É um programa mais curto também. O Zé também não está, o Zé está meio adoentado. Por isso, vamos lá esperar aqui mais alguns minutos. O pessoal do chat, quem já estiver aí, já pode escrever que jogos é que vocês viram para este fim de semana, se é que já viram alguns jogos, porque é normal, também as pessoas trabalham, as pessoas depois, quando chegam a casa, é que depois começam a fazer a sua planificação. Esse programa ajuda um pouco nesse aspecto. No entanto, também dizer que a última aposta tática correu bem. Podia ter corrido melhor, mas a verdade é que saímos com saldo positivo e isso, ao fim de contas, é o que interessa no programa e isso claramente é trabalho do chat, porque o chat é que volta claramente nas entradas. E eu vou pôr aqui vocês verem qual eram as apostas, quais foram vencedoras, quais é que não foram. Está aqui, dia 6 até dia 9, que foi o último programa que nós gravamos. Temos aqui várias entradas. Tivemos 6 entradas, tivemos um ROI de 22%, um lucro de uma unidade de 32%. E basicamente, qual eram as entradas? No jogo da Roma, era o empate anula da Roma, porque não estava à espera de fazer tanta rodagem, a pensar no derby contra o Lazio e depois, principalmente, daquilo que foram as palavras proferidas por Sarri, aquilo que o Mourinho ia dar uma resposta em campo, acabou por não dar, acabou por poupar alguns jogadores e o Slavia de Praga aproveitou e bem, acabamos por perder na Roma, ganhamos na vitória da Real Sociedade, ganhamos no Porto a vencer ao intervalo o Antuérpia, perdemos no Milan contra o PSG, era a vitória do PSG, o modo 2-20, acabamos por perder. Milan fez um grande jogo, aproveitou muito bem as suas oportunidades. Ganhamos no empate nulo do Dortmund e não aparece aqui, temos o handicap menos 0,25 do Frosinone, que ganhou por 2-1 o Empoli. Por isso, em 6 entradas, perdemos duas. A vitória do PSG e o empate nulo da Roma, e as outras entradas acabaram por ser vencedores, por isso acabamos por sair. É mais um programa em lucro e parabenizar todos que estiveram neste programa e votaram e fizeram com que esse lucro fosse possível. Bem, tolerância dada, vamos começar pelos jogos que eu analisei e encontrei algo de valor. E como já disse, a análise é importante, mas o voto é mais importante ainda, porque é através do voto que as entradas são submetidas no programa. O primeiro jogo que me saltou à vista foi o Lecce contra o Milan.
Um Lecce que está há 7 jogos sem vencer para o campeonato. Perdeu o último, 7 jogos não, 6 jogos sem ganhar para o campeonato e uma derrota que acabou em eliminação na Copa Itália, frente ao Parma por 4-2. No último jogo para o campeonato, a Roma venceu em casa 2-1 o Lecce. O Lecce em casa não tem tido vida fácil. A última vitória do Lecce é contra o Génova em setembro. De lá para cá não ganham qualquer jogo ainda dentro de portas. Já o Milan vinha de uma série de maus resultados. Eram 4 jogos sem vencer, sendo que um desses jogos acabou com a derrota por 3-0 frente ao PSG. No entanto, esse mesmo PSG acabou por ser surpreendido em Itália, em Milão, onde o Milan acabou por ganhar por 2-1 e aqui claramente pode elevar os índices de confiança para os próximos jogos, principalmente para este, porque o Milan pode aqui apostar tudo, porque depois tem a paragem para as seleções. O próximo jogo é dia 25, por isso temos aqui uma paragem deste jogo até ao próximo, temos uma paragem de 14 dias, sensivelmente. Por isso acredito que o Milan vai aproveitar as boas sensações que teve ao vencer o PSG. Fez um belíssimo jogo, principalmente Rafael Leão, tivemos também Giroud, também num bom plano. Acredito que será importante para não deixar fugir os 2 lugares acima, que neste momento pertencem à Juve e ao Inter, que é líder da Série A de Itália. Como eu tinha dito, o Lecce, os últimos 3 jogos, não venceu em casa. Perdeu com o Nápoles 4-0, empatou com o Sassuolo e perdeu com o Torino. Já o Milan só tem uma derrota fora de casa, que é precisamente contra o Inter, naquele derby de Milão, onde o Inter disputou 5-1. No entanto, para quem viu o jogo, não foi assim um descalabro tão grande quanto o resultado quer passar. Foi um jogo mais equilibrado, mas marcado pela grande eficácia da equipa do Inter. No entanto, nos restantes jogos fora de casa, venceu Bolonha, venceu a Roma, venceu Cagliari, venceu Génova, empatou com o Nápoles, mas tem feito bons resultados e normalmente tem marcado em praticamente todos os jogos, ou marcou em todos os jogos fora de casa. Aqui não será exceção à partida. A equipa está a viver boas sensações depois da vitória contra o PSG na Liga dos Campeões, a dar um passo importante, ou pelo menos a continuar, porque era um jogo tudo ou nada, e o Milan vencendo o PSG, está na luta ainda. Em termos de dados estatísticos que podem ser interessantes, a equipa do Lecce só tem 2 períodos fortes, que é basicamente os primeiros 15 minutos e os últimos 15. E até os últimos 15 minutos, normalmente o Lecce costuma marcar mais. Tem 4 gols marcados esta temporada contra 2 sofridos. No entanto, o Milan é uma equipa principalmente de primeira parte. Vamos ver aqui 2-2-3. Tem basicamente 7 golos marcados na primeira parte. Já sabemos que temos que multiplicar por 1,5 gols. Estamos a falar só de uma das partes. E é uma equipa que normalmente costuma entrar bem nos jogos. Com personalidade, intensa, a obrigar o adversário a errar. E a maior parte dos jogos fora de casa do Milan acabam com a vitória do Milan ao intervalo. Sendo que 4-6 acabou com a vitória do Milan ao intervalo. E eu acredito sinceramente que este poderá ser um mercado a ter em conta. Estava aqui a ver as ausências de um lado e de outro. Do lado da equipa do Lecce temos 2 jogadores que normalmente costumam jogar, Amtvisk e Korzitec. Do lado do Milan não temos Portiello, não vamos ter Kalulu, Pellegrini também à partida está de fora, e temos a ausência de Pulisic, que saiu no último jogo contra o PSG com muitas queixas, e Simone Kjaer também está em dúvida para esse jogo, mas à partida, segundo a imprensa italiana, parece que esse Simone Kjaer está recuperado e poderá dar o seu contributo à sua equipa. Em termos de mercados, tem 2 apostas sensivelmente. A primeira delas, Milan a vencer, embora estejam 75, acho que é um modo com um valor positivo a longo prazo, tendo em conta aquilo que são os resultados normalmente obtidos pelo Milan fora de casa. Um Lecce, uma equipa frágil, uma equipa com muitos problemas defensivos, e acredito que se o Milan tiver a jogar, ou a jogar tão bem como jogou, acredito que vai ser um jogo interessante. Agora, aqui é sempre aquela questão, o fator casa, o fator fora. Só que aqui não temos uma equipa propriamente muito forte em casa. No caso do Lecce, temos sim o Milan que fora de casa tem conseguido pontuar, mesmo contra equipas mais exigentes. Vai jogar praticamente com a sua melhor equipa, o Milan. Claro que tem essa pausa ou esse jogo a meio da semana que poderá sempre complicar um bocadinho em termos de gestão de esforço, gestão de físico, mas acredito sinceramente que o Milan também,
para não se deixar afetar por esta condição física ou por essa carga de jogos que tem tido, como ele não tem jogado praticamente 3 em 3 dias, acredito que será interessante tentar resolver o jogo o mais cedo possível para não ser surpreendido. Quanto mais o jogo se estender, pior será para o Milan na partida, tendo em conta que fez um jogo muito exigente fisicamente contra o PSG. Um belíssimo jogo, diga-se de passagem, que acabou em vitória da equipa dos Rossoneri. Por isso, vou deixar aqui uma possível entrada, vocês ainda vão votar, e depois tem uma entrada que é mais atender para o Milan, mais no sentido de primeira parte. Sabemos que o Milan ganhou mais de metade dos jogos na primeira parte, a jogar fora de casa, e jogou contra Inter, jogou contra Nápoles, jogou contra Roma. Por isso, acredito que vai ser também interessante. No entanto, deixo já aí a primeira votação. Milan a vencer 1,68 tem ou não valor? Vocês já que votam, por isso é só uma análise. Para quem tiver em dúvida, tem a opção em dúvida. Já podem votar. Deixa-me aqui abrir também a Solverde, porque o outro mercado é na Solverde. Enquanto vocês voltam. Só votou que sim. Pronto. Não há hipótese. Vamos aqui só por Lecce versus Milan. Pronto. Siga. Outra entrada era Milan a vencer ao intervalo. Na perspectiva daquilo que eu disse, está a 2,29. Mas o pessoal disse que Milan a vencer no final dos 90 minutos tem valor. Ajustando um bocadinho mais a unidade, podem optar pelo Milan a vencer ao intervalo, que será algo que eu muito provavelmente vou fazer, mas não deixa de ser uma boa opção. Eu sugeri ambas marcas para esse jogo, está ao de melhor. O problema é que o Lecce é uma equipa complicada para marcar, principalmente quando joga contra as equipas mais fortes do seu campeonato. Não marcou contra o Nápoles, marcou contra uma Lazio que estava num momento. A questão aqui é, eu percebo a questão do ambas marcam. Agora, para mim, o ambas marcam tinha que estar acima de 2. Não sei se está. Está 92. Mas pode por aí, o pessoal é que vota também. Ambas marcam ao 92. Acho que o 92, abaixo de 2 para mim não compensa muito. Porque o Milan também, com base no jogo a meio da semana, não vai querer se aventurar muito. Vai ser uma equipa. Vamos ver aqui, ambas marcam 92. O problema do ambas marca é mesmo a odd. E a questão do Milan também não vai querer resolver, não vai deixar tudo para a última para resolver. E a Sledge é uma equipa muito fraca defensivamente. E ofensivamente é uma das piores também do campeonato. Vamos ver aqui o que é que o pessoal votou. Não. Ok. Basicamente, só uma pessoa votou no 5. Acredito que tenha sido o Stevenko, o autor da sugestão. É assim, é claro que isto é em pré-live e vale o que vale e tem a ver um bocadinho com a encomendas das duas equipas. Claro que nós não conseguimos qualificar e quantificar o impacto que esse jogo contra o PSG poderá ter no resultado final, mas descartando este fator, e é importante, não estou a dizer que não,
descarto porque nós não conseguimos perceber que impacto é que poderá ter. A questão é que, por exemplo, se o Milan não tivesse numa sequência de 4 jogos sem vencer para o campeonato, essa odd dificilmente estaria a um 65. Estaria mais baixa. Está a um 65 por ser um jogo fora de casa e para o Milan não está a viver um bom momento internamente, mas acredito que a vitória frente ao PSG poderá ter aqui um efeito de virada de ciclo. Bem, depois o outro jogo que vi, e lá está, quem gosta do campeonato francês e do alemão, para mim são sempre campeonatos muito mais difíceis de analisarem para live, também por falta de conhecimento sobre as equipas, não são campeonatos que eu acompanho tanto, acredito que poderá existir muitas oportunidades, por isso não coloquei nada aqui sobre o campeonato francês e o alemão. Embora hoje vamos ter um jogo alemão, vamos ter o Borussia Mönchengladbach contra o Wolfsburg, a partir das 9h30, estão todos convidados para o acompanhamento. Aqui, lá está, o que saltou mais à vista foi esta odd do West Ham. Claro que esta odd do West Ham tem muito a ver com aquilo que também é o momento da equipa, principalmente em casa, e vai jogar contra uma equipa que tem tido muitas debilidades a jogar como visitante, e os resultados falam por si só. A última vez que essas duas equipas se cruzaram em casa dos Hammers, o West Ham acabou por ganhar 4-0 ao Nottingham Forest. Nottingham Forest tem um estilo de jogo muito físico, um estilo de jogo muito à inglesa. Claro que tem bons jogadores, de um momento para o outro podem se destacar, mas é uma equipa que está a sobreviver neste campeonato. É uma equipa que, à data de hoje, está lá por baixo, está aqui na parte inferior da tabela classificativa. E a verdade é que, por exemplo, já tem 6 jogos fora de casa e só tem uma vitória. Tem um empate contra o Palace, mas para quem viu o jogo, foi um jogo físico, um jogo sem grandes oportunidades, e o Palace em casa é muito essa equipa física, combativa, e não dá muito espaço, e é uma equipa claramente under. No entanto, o Nottingham Forest levou golos praticamente todas as equipas, à exceção do Chelsea, que basicamente é aqui o grande resultado que o Nottingham Forest fez fora de casa para ganhar ao Chelsea, mas um Chelsea claramente que em termos ofensivos não tem grande qualidade, ou pelo menos a relação com o golo tem ficado um bocadinho para trás, embora nos últimos jogos tenha conseguido recuperar essa relação com o golo, e esta vitória frente ao Tottenham poderá ser muito interessante para elevar os índices de confiança dos seus jogadores. O West Ham em casa tem 2 vitórias, uma frente ao Chelsea, outra frente ao Sheffield United. Perdeu com o City, mas deu uma boa réplica. Claro que jogar contra o City é uma equipa que está claramente acima das restantes. É muito difícil jogar com o City em que estádio for. E o City ganhou 3-1, mas o West Ham fez um bom jogo, embora tenha perdido, que acho que seria o cenário mais esperado. Empatou com o Newcastle que também não está nas melhores condições, os resultados falam por si só. E perdeu contra o Everton, que acaba por ser aqui se calhar o resultado mais negativo nos jogos em casa por parte da equipa do West Ham. No entanto, o West Ham é uma equipa que, principalmente em casa, costuma marcar mais do que sofre. Temos 1.6 e 1.4. Se tirarmos os gols marcados, por exemplo, pelo City, essa média de gols sofridos em casa baixa e muito. Já o Nottingham Forest é uma equipa que normalmente costuma sofrer mais do que marca, e até costuma sofrer mais um golo em média do que aquele que marca. Por isso lá está, aqui prevejo um jogo onde o West Ham claramente será melhor. O West Ham que vai ser uma equipa que vai entrar melhor no jogo, e normalmente costuma mostrar isso no seu estádio. Basta ver que as primeiras partes são mais produtivas para a equipa dos Hammers. Logo nos primeiros 0-15 minutos, o que significa uma entrada forte da equipa, tem 2 golos marcados, 0 sofridos. E a equipa do Nottingham Forest, se a gente olhar para os momentos dos golos fora de casa, não há nenhum momento onde a equipa destaque-se, ou pelo menos marque mais do que sofra. Tem aqui 3 períodos onde costumam marcar e sofrer na mesma quantidade, dos 0 aos 15, dos 46 aos 60 e dos 61 aos 65, mas é uma equipa que, principalmente quando joga fora de casa, tem muitas dificuldades em impor o seu futebol. Como estão a dizer aí no chat e bem, é verdade que jogou contra equipas interessantes dentro daquilo que se chama o Big Six,
mesmo assim é muito mais. O United 3-2, nós vimos aquele jogo e a United pronto, ganha, mas não convence. Contra o Arsenal, acho que o Arsenal claramente foi melhor. Liverpool e City, claro que estamos aqui a falar de equipas muito fortes, mas a verdade é que mais do que dos adversários é a forma como jogam. E acho que esse é que vai ser o grande problema aqui. Se a gente contrastar o estilo de jogo do West Ham contra o estilo de jogo do Nottingham Forest, eu acho que os Hammers vão ter capacidade para explorar muitas vezes as debilidades desta equipa do Nottingham Forest, principalmente no meio da transição ataque-defesa, e o West Ham tem belíssimos jogadores para tentar explorar isso. Basicamente, o West Ham, pelo menos até o momento, não tem uma baixa confirmada. Tem o Zuma que está em dúvida, acho que é o único jogador que está na ficha como um jogador em dúvida. O Nottingham Forest tem vários jogadores e alguns deles que já jogaram nesta temporada e costumam ser opções. Origi é um desses jogadores, o Tsunodoy, Montiel e Chris Wood. São algumas baixas que poderão fragilizar claramente aquilo que será o planeamento para esse jogo da equipa do Nottingham Forest. Olhando para aquilo que também costuma ser os resultados mais frequentes, percebemos que a maior parte das vezes o West Ham sai para o intervalo a vencer ao intervalo. Pelo menos conseguiu fazer isso em 3 dos últimos 5 jogos em casa. Ao contrário do Nottingham Forest, que só foi a vencer uma vez para o intervalo em 6 jogos. Por isso é uma equipa que normalmente costuma se mostrar mais na segunda parte, mais por necessidade, mais por ir atrás do resultado. No entanto, acho que o West Ham, a odd que tem neste momento, é uma odd com um valor a longo prazo. Vejo mais vezes o West Ham a ganhar esse tipo de jogos do que propriamente o Nottingham Forest. Claro que também poderá ser um jogo, e já vou abordar esse mercado depois. Aqui a nossa aposta está a 1,82. Deixar aí a aposta para vocês votarem. West Ham a vencer. Vocês também podem sugerir no chat outro tipo de entradas, não? Por isso é que serve o programa, é mais para uma conversa e trocar opiniões. Não. Vou passar no jogo do City. Vou passar no jogo do City. Outra entrada que poderia ser interessante, mas eu particularmente não gosto, é a questão do over 2 golos. Ou over 2,5 neste caso. Mas poderá ser um jogo para golos. O West Ham também tem sofrido alguns golos em casa. Claro que também contra equipas mais qualificadas ofensivamente do que esta equipa do Nottingham Forest. Tem bons jogadores. É uma equipa que ataca bem, muito através da velocidade. Mas acho que a odd está abaixo do valor justo, na minha opinião. Acho que a odd justa do over 2,5 situaria-se ali em torno de 1,80, por aí. A odd está a 1,70, o que para mim é uma odd que não apresenta assim tanto valor quanto isso. Mas só votou que sim. 10 votos. Vamos embora. Siga. Só aqui por West Ham. E o golo. É Lebull, normalmente. Principalmente no mercado 1x2, no mercado dos golos. Claro que pode haver outros mercados que a Betano acaba-se por destacar. O SMHT também poderá ser uma opção. Uma opção mais arriscada, mas é aquilo que eu costumo dizer normalmente. Quando o pessoal volta, por exemplo, naquela equipa a vencer nos 90 minutos, se tu reduzis e conseguis fazer um cálculo e perceber se a odd da HT compensa, acho que poderá ser uma boa opção também. Está a 2,40 e lá está, a maior parte das vezes o West Ham acabou mesmo por sair para o intervalo a vencer. Claro que vale o que vale essa estatística. O West Ham vem de um jogo contra o Olympiacos, não sabemos o peso que esse jogo poderá ter, como não sei que peso é que vai ter, se é positivo, se é negativo. À partida será mais negativo do que positivo, mas trata-se de uma vitória. Também há sempre aquele efeito de uma equipa que vem de uma derrota, vence a meio da semana, vem com outra disposição para o campeonato, embora fisicamente poderá se ressentir. Por isso é que eu acho que principalmente as equipas que vêm das competições europeias
querem entrar bem, principalmente quando jogam em casa, ou mesmo jogar fora de casa contra um adversário mais débil, vão tentar resolver o jogo o mais cedo possível. Isso no papel é uma coisa, na prática é outra. As equipas também não jogam sozinhas e estas equipas, principalmente o Nottingham Forest, o Lecce, precisam somar pontos e vão tentar dificultar ao máximo. Aqui a questão é perceber se vale a pena, é só 2,40 ou não, mas poderá ser uma boa opção também para o jogo. Depois, outro jogo que me saltou à vista, o jogo entre o Chelsea e o Manchester City, acaba por ser um clássico. Chelsea que vem de uma vitória por 4-1, mas não podemos esquecer o que é que aconteceu nesse jogo. O Tottenham estava a jogar muito bem até à expulsão de Romero e o Doji, que compromete toda aquilo que seria a estratégia e principalmente a jogar com uma linha muito subida, a jogar uma pressão alta, intensa, a obrigar claramente o adversário a errar para tirar partido depois da velocidade normalmente de Son e das rápidas para o ataque, mas é um resultado que não espelha aquilo que realmente foi o jogo. É um jogo condicionado por 2 vermelhos. É verdade é que o Chelsea soube aproveitar e acaba por ter com os 3 pontos, mas acredito que se o jogo tivesse 11-11, dificilmente o Chelsea tinha ganho o jogo, porque o Tottenham até então estava muito melhor no jogo do que provavelmente a equipa dos Blues. No entanto, são 2 vitórias consecutivas, uma para a taça da Liga Inglesa contra o Blackburn e outra frente ao Tottenham, depois de ter perdido em casa contra o Brentford, não é? Por isso aqui a equipa chega nas melhores condições. E lá está, a equipa que joga só ao fim de semana tem mais tempo para preparar o jogo, tem mais tempo para recuperar os seus jogadores, ao contrário de equipas como o City e equipas que normalmente jogam nas coisas europeias, que muitas das vezes têm que fazer essa gestão física e emocional dos jogadores, porque jogam praticamente 3 em 3 dias e é muito mais desgastante e acaba por ser mais difícil, digamos assim, preparar os jogos e perceber se os jogadores vão recuperar aqueles que pelo menos ficaram tocados. No entanto, para aquilo que nós conseguimos ver em termos de confronto direto, claramente que o City tem dominado nos últimos 6 jogos entre as duas equipas. O City ganhou todos, sendo que 4 deles foi para a Premier League, 2 deles para as taças, uma da taça da Liga Inglesa, onde o City ganha por 2-0 em casa e depois ganha por 4-0 na FA Cup. Sendo que a FA Cup acaba por ser no início deste ano, de 2023, e o último jogo entre as duas equipas foi em maio, na segunda volta do campeonato. O City recebeu e venceu a equipa do Chelsea por 1-0. Em termos de... Olha, por acaso tem essa ideia parecida. O Chelsea em casa acaba por ser uma das piores equipas. Só tem uma vitória contra o Luton Town por 3-0. Empatou contra o Arsenal, empatou com o Liverpool, o que poderão ser considerados bons resultados, mas depois perdeu contra o Aston Villa, perdeu com o Nottingham Forest e perdeu com o Brentford, que foi o último jogo que fez em casa para o campeonato. Já o City, tirando a derrota surpreendente contra o Wolverhampton por 2-1, perde com o Arsenal, mas deixa uma boa imagem. Um jogo nem sempre bem jogado e um jogo em termos de produtividade ofensiva muito abaixo do esperado das duas equipas. Foi um jogo onde o respeito prevaleceu das duas equipas e em termos ofensivos as duas equipas jogaram particularmente mal. A vitória acabou por se rir ao Arsenal, mas no entanto acabou por não ser um jogo bom de se acompanhar, na minha humilde opinião. No último jogo fora de casa ganha e ganha bem ao Man United por 3-0. Ganhou 3-1 ao West Ham, 2-1 ao Sheffield United e 3-0 ao Burnley, que foi logo no primeiro jogo do campeonato dos Citizens. Aqui dá para ver, em termos de quando o Chelsea encontra as melhores equipas do campeonato, não tem conseguido vencer. Só venceu mesmo a pior equipa, que foi a casa do Chelsea, e o City tem aqui resultados interessantes, mesmo contra equipas classificadas na parte superior da tabela classificativa. Em termos de média de golos, temos uma média de golos marcados sofridos de 2.17 para o Chelsea. O Chelsea costuma sofrer mais golos do que marca quando joga no seu estádio. Já o City tem uma média de golos marcados sofridos de 2.83 e tem um melhor registro em termos de marcados e sofridos. Tem 2 golos marcados em média nos jogos fora de casa e 0.83, um golo sofrido, se formos arredondar, um golo sofrido nos jogos fora de casa. O City abriu 50% abriu o marcador em 50% dos jogos
e sempre que abriu o marcador acabou por ganhar. No entanto, o City, pelo menos nos jogos fora de casa, começou a perder uma vez e acabou mesmo acabou por perder 3 vezes e só numa delas é que conseguiu dar a cambalhota no marcador. Em termos de distribuição de golos pelos diversos períodos, o City normalmente reina na maior parte deles, à exceção dos primeiros 15 minutos e dos últimos 15 minutos, que por coincidência são os períodos onde normalmente o Chelsea costuma marcar mais golos e não sofre na primeira parte. Em termos de resultado ao intervalo, nos jogos em casa do Chelsea, o resultado mais comum é o 0-0. Aconteceu em metade das vezes. Já o City, quando joga fora de casa, a maior parte das vezes resulta ou na vitória da equipa da casa ou num empate a zeros. Apenas 2 dos últimos 6 jogos do City fora de casa é que culminou com uma vitória da equipa de Pep Guardiola ao intervalo. Por isso, essa estatística acaba por ser interessante. Claro que isto é um clássico e a estatística perde-se um pouco, na minha modesta opinião. E aqui a minha sugestão de aposta vai direta para a vitória do City. Sei que é uma odd que, pronto, para alguns pode não ser o suficiente, mas nesses jogos o City normalmente não costuma vacilar, é um clássico, melhor equipa, melhor treinador, vai saber aproveitar claramente as debilidades da equipa do Chelsea, que são muitas, de trás para a frente, de frente para trás, tem muitas debilidades. No ataque é uma equipa que não finaliza tão bem, precisa de muitas oportunidades, ou oportunidades flagrantes, como aconteceu contra o Tottenham, para marcar. E defensivamente é uma equipa que depende relativamente mal. O único setor que eu acho que é interessante nesta equipa do Chelsea acaba por ser o meio campo. Por isso, vitória do City, vamos à votação e depois vou pôr o City HT. O problema do City HT é ser um jogo ali mais de respeito nos primeiros minutos, o 0-0 arrastar-se e depois lá está. Mas depois há uma análise contraditória, que é a questão do City vender Shepherds, quer claramente resolver o jogo mais cedo, normalmente costuma entrar bem e tem aquele futebol mais de posse, cansa muito o adversário e depois consegue claramente tirar debilidades do seu adversário. Man City a vencer com 65. Mas também acho que vai ser um jogo para golos. Já vamos aos outros mercados. Vou deixar aqui só a votação para vocês já irem votando. Pois está. 1,60 na Bwin. Pronto, olha. Na Bwin está mais alto. Pronto, se o pessoal votou 1,65, eu depois ponho lá 1,70. Obrigado aí, Willizinho, pela retificação. Também acho que vai ser um jogo para golos. Porque lá está, é um clássico. Mesmo o Chelsea a começar a perder, que eu acho que será, na minha opinião, o mais provável, vai ir para o ataque, vai tentar fazer alguma coisa. Aqui a questão é se um 85 compensa. Eu acho que o modo 90 seria o mais adequado. Vamos ver aqui a votação. Tudo para o sim. Tudo praticamente para o sim e alguns têm dúvidas. Ok. Vamos aqui então Chelsea versus Man City. Vamos aqui só pôr o over 2,5. Vou pôr um 70. Eu vou pôr aquilo B-Win. Deixa-me só ver aqui se na ESC está mais alto o. Está um 70 na B-Win, se vê. Por isso, segundo o que o Luizinho disse aí, por isso quem quiser aproveitar em pré-live. Eu sou um gestor praticamente live, faço o meu estudo prévio, naturalmente, mas depois preciso tentar entender como é que as equipas vão encaixar-se uma na outra. Mas a longo prazo, e para quem não tem a oportunidade de trabalhar o jogo, é muito interessante. Ainda está pior. Vou pôr aí over 2,5. Um 65. Não é modo que me puxo muito. Acho que o modo 90 seria o mais justo. Eu poderia sugerir ambas a não marcar. Ok, podemos pôr essa sugestão a seguir. Quanto é que está ambas não marcam? 1,98. Pois, realmente, pela odd. Não, eu também não quero. Não quero. Oh, estou pobre. Pá, também, honestamente, Ricardo Domingos. É Ricardo Domingos, não é? Acho que é. Nossa Senhora.
é o que eu digo, eu não compreendo muitas das coisas e uma das coisas é, por exemplo, ter um presidente de uma associação que defende as casas de apostas ser dono de uma casa de apostas. Tipo, vamos lá votar, malta. Sim, a vitória do City já está. 70 foi votada. Houve algumas pessoas com algumas dúvidas, mas deixa-me ver aqui. Não, não vai ganhar e em dúvida. É assim, perfeito. Eu não sei se tu sabes, mas mesmo as casas que são fora de Portugal não dá um cash out em condições. Nem B365. A única casa que consegue dar um cash out em condições é a Betfair. As outras é sempre um cash-in. Tu vais pagar duas vezes a comissão e vai-te contar claramente naquilo que é o valor que tu devias receber. Por isso, só por aí, muitas vezes o cash out não é uma vantagem. Quer dizer, é uma vantagem para a casa de apostas, porque as pessoas pensam que tem uma vantagem do seu lado e a casa é que tem. A maior parte das vezes, mais vale aceitar o risco da aposta, que faz parte, nós temos que o calcular e saber que ele está lá, ou então fazer uma cobertura durante o jogo com uma posição que também tem valor por si só e que acaba por cobrir um possível prejuízo ou reduzir um possível prejuízo numa posição que tu tomaste inicialmente. Bem, o pessoal não. Eu vou pôr aí só ambas não marcam porque foi a vitória, foi aí a sugestão do Civenco. Ambas as equipas não marcam. O 98. Sim, não, sem dúvida. É assim, por se tratar de um clássico, eu percebo porque ambas marcam, parece-me estar desajustado. Um 61 é modo, na minha opinião, baixa. Mas também por se tratar de um clássico, a odd devia estar acima de 2, 2,10, 2,20, na minha opinião, para compensar. O 98, temos aqui uma margem muito, muito absurda e que tira, acho que o valor da posição não. Eu acho que seria o mais provável de acontecer. Ou pelo menos onde está o valor, naturalmente. Com 60 para mim, pelo menos para aquilo que é o ataque do Chelsea, claro que pode se reinventar, principalmente com a vitória contra o Tottenham e um City se calhar mais cansado, um City mais desconcentrado, ou pode aparecer, mas honestamente. Ih, desculpem lá, pessoal. Ai meu Deus. Estão 89. Estou a ver mal, pessoal. Desculpem lá. Vamos a nova sondagem. Mas o pessoal ia votar que não, por isso. Ok, o pessoal votou que não na mesma, por isso. Ainda era um modo melhor, porque o ambas não marcam estão a 89 e não a 98. Bem, vamos então para. Depois vou deixar vocês escolherem mais um jogo ou dois. Bem, e depois temos o derby dos derbys, derby eterno, derby da segunda circular, como vocês quiserem chamar. Vamos ter o jogo entre Benfica e Sporting. Honestamente, vocês já sabem qual é o clube que eu defendo, mas aqui acho que não há muito para inventar. Era ambas não marcam no jogo do West Ham. Linux tem algum problema? Opa, tens que ver a última reunião da Apojo, que é a Associação das Casas de Apostas, onde tens lá um senhor Ricardo Domingos, que é dono da BetClick e é presidente desta associação, e vejo o que é que ele disse sobre as apostas esportivas para o futuro e a possibilidade de uma exchange entrar em Portugal. O único problema, além deste, é as odds miseráveis que a BetClick tem. São só dois problemas grandes. Ahm, Bem, Benfica, que vem de uma derrota por 3-1 frente à Real Sociedade, mais um jogo em que Roger Schmidt assume o erro e que não estava à espera que a Real Sociedade jogasse daquela forma, pelo menos foram as palavras proferidas por Roger Schmidt. Benfica que no campeonato não está mal, mas também não está bem. Acho que
é o mínimo que se pede a uma equipa como o Benfica. Ganha um jogo, empata o outro, as coisas não estão bem no ninho das águias e vai jogar contra uma equipa que tem estado muito bem, na minha modesta opinião. Já digo isso há algum tempo, não é de agora. Para mim é claramente o candidato ao título, ou o forte candidato ao título esta temporada, pelo futebol que está a praticar, pelos resultados que tem obtido e da forma como tem os obtido. Não é só vencer, é da forma como se vence. O Sporting tem jogado bem, embora o jogo contra o Racó não foi um bom jogo, na minha modesta opinião. Ganhou duas grandes penalidades convertidas por Pote. No entanto, a partir dos 65 minutos, a partir do momento que o Racó reduz para 2-1, o Sporting ficou algo intranquilo. Colocou-se a jeito, como mais não costuma dizer. Acho que não foi uma partida muito bem conseguida pelo Sporting. No entanto, o que vale são os 3 pontos e é isso que interessa para o Sporting e continuar claramente na luta pelo apuramento para os oitavos. A luta será claramente pelos oitavos. No entanto, o Sporting pode ter que jogar mais um jogo antes dos oitavos se ficar em segundo lugar. No entanto, o Sporting tem jogado bem. É uma equipa que praticamente tem os melhores jogadores disponíveis. Sabemos que Morita em janeiro não vai estar e o Sporting já está à procura do médio no mercado por causa daquela de uma competição que vai haver. O Japão vai participar e acho que é uma boa competição e acho que ele vai ficar um mês sem poder dar o seu contributo ao Sporting. O Sporting já está à procura de soluções, mas para esse jogo em particular existe algumas baixas de um lado e de outro. Antes passamos para aqui para a questão estatística. Do lado do Benfica, continua lesionado, há uma lesão no pé esquerdo. André Gomes também está lesionado. David Neres com uma lesão no joelho. O Bernard tem uma lesão muscular, está sempre lesionado o Bernard, resumidamente e concluindo. E Cockchu também, segundo o que se consta, também está lesionado. Não sabemos se vai recuperar Cockchu e vamos ver, vamos esperar mais para perto do jogo. Acho que ainda não foi lançado nenhum comunicado a dizer que os jogadores estão disponíveis para o jogo. Pelo menos em termos de notícias não li nada nesse aspecto. Do lado do Sporting, há a dúvida claramente de Morita, da lesão muscular, e Jamie Katam está sem sombra de dúvidas fora deste derby dos derbys por lesão. São basicamente as baixas de um lado e de outro. Os últimos jogos entre as duas equipas, do Sporting não venceu o Benfica desde abril de 2022, que o Sporting não sabe o que é vencer o Benfica. No entanto, são momentos totalmente distintos, sendo que os últimos 2 jogos, tanto em Alvalade como no Estádio da Luz, acabaram com um empate a 2 golos. Eu acho que, sinceramente, é um jogo para golos, é um jogo para ambas marcam, e, na minha opinião, mesmo sendo benfiquista, eu vou lutar do lado do Sporting. Sim, eu acredito que o Bragança será claramente o jogador que vai combater a ausência de Morita. Mas segundo, e não sou a dizer, segundo aquilo que se fala na imprensa, o Sporting está à procura de um médio no próximo mercado para tentar também combater essa ausência de Morita e também para ser mais uma solução para o meio campo. Acho que já era algo que o Ruben Amorim queria para a sua equipa, ter mais um médio, porque muitas vezes vemos que pode ter que jogar como médio, porque há muitas soluções também para a frente, e não é, sinceramente, não é onde pode render mais. Bem, para o jogo em si, tem basicamente duas apostas. Primeiro, empate nulo a favor do Sporting, a 2,10. Acho que é um modo com valor. Claro que vocês vão dizer, mas é no Estádio da Luz. Mas é aqui, claro que estamos num papel ingrato, porque nós não sabemos como é que vai ser o jogo. É um jogo praticamente quase tudo ou nada. O Benfica tem muito a perder se não ganhar esse jogo. Vai ter que dar corda ao sapato, joga em casa. O público também vai exigir um bom resultado frente ao Sporting. Mas o Sporting chega a esse jogo, é verdade, com menos de um dia de descanso, mas mais bem preparado fisicamente e mentalmente. Está a trabalhar sobre vitórias, o que ajuda sempre. Tem Gyökeres de volta para o ataque do Sporting. Tem Edwards provavelmente de um lado, Pote do outro. Tem um meio campo também, se Morita recuperar, muito bom. Se não joga Morita, joga Daniel Bragança. E em todos os setores vejo um Sporting capaz de ferir e muito esta equipa do Benfica. Tem mostrado muitas habilidades, principalmente se apostar mais uma vez a jogar com uma defesa de 3 centrais, que eu acho que não ajuda claramente a equipa do Benfica. E por isso vamos ver como é que o Roger Schmidt vai preparar este jogo, sabendo que as coisas não estão famosas no Ninho das Águias, e o Roger Schmidt tem sido muitas das vezes chamado à responsabilidade pelas derrotas ou pelos resultados
menos bem conseguidos por parte da equipa do Benfica, que muitas vezes está a viver das individualidades dos seus jogadores para conseguir fechar os jogos com vitórias. Minha primeira sugestão, empate nula do Sporting. 2,10 tem valor. Quem quiser pode, se acharem que o empate é provável e por acaso foi os últimos dois resultados entre as duas equipas, pode optar por X2. Pode ser uma opção. Só que para mim o X2 devia estar um pouco mais alto. Devia estar ali na casa de um 105, um 70. Eu acho que aí já valeria mais a pena. É só do Benfica, não concordo com ela. Na minha humilde opinião, 2,40 aceitaria. Aceitaria 2,40, 2,50. Mais por causa do fator casa do Benfica. 13 jogadores. Pronto. Pelo menos já pode ser devolvida. Pelo menos já pode ser devolvida. Já não é mal. Mas sim, para mim eu vou estar lá do Sporting. Não sei o que é que vai acontecer no Sobruxo, mas o pessoal também concorda comigo. Empata no Sporting. 2,10 Lebul. E foi 15-0, meu Deus. O pessoal está. Sim, mas a questão é essa. Eu aqui não estou a dizer que o Sporting vai ganhar o jogo. O que eu estou a dizer é que a probabilidade dada ao Benfica não espelha aquilo que têm sido as dificuldades do Benfica em ganhar os seus jogos e principalmente vem de um mau resultado. Vem de praticamente ficou eliminado da Liga dos Campeões. Há uma miragem da Liga Europa, não é? E isto é um peso, principalmente emocional na equipa, que é mais uma derrota, é um jogo mais bem conseguido, é um treinador que não consegue dar respostas e isso vai ter um impacto. Pode ser positivo, pode claramente pegar nessa situação toda e transformar em algo positivo, mas o mais certo é dar continuidade àquilo que tem sido as más exibições do Benfica, na minha opinião. Sim, clássico é clássico. Sim, mas eu concordo com o Azeski. Claro que o futebol é muito mais do que isso, mas sim, exatamente. Há os fantasmas. Mas a questão neste momento, eu acho que, e o pessoal também, quem votou, concorda. Eu acho que neste momento, olhando para a equipa, olhando para aquilo que é o modelo, as estratégias, as dinâmicas, eu acho que o Sporting leva, pelo menos na jogabilidade, se nós podemos usar essa expressão, roubando um bocadinho aos videojogos, o Sporting neste momento está a trabalhar cada momento com bola e sem bola, muito melhor que o Benfica. Claro que isto depois, lá dentro, vale o que vale, não é? Às vezes pode ser um penalti, às vezes pode ser um golo em posição irregular, às vezes pode ser uma expulsão prematura, que pode condicionar toda uma análise, toda uma partida, mas olhando de fora, parece-me ter algum valor. Uh, o Sivenko olhou para o under 2,5. Pronto, vou por aí. Por acaso não é um jogo que eu gosto para under 2,5, mas devido às odds, porque o over 2,5 está a 1,70 ou 98, se não em dúvida, vamos lá ver se o pessoal, o que é que vota. Sim, mas a questão é perceber se o público. Claro que o público vai estar a favor do Benfica nesse jogo em particular, mas temos visto o público do Benfica com lenços brancos, desagradável que o futebol que o Benfica tem praticado. Claro que nesses jogos a União faz a força e é muito importante que o público esteja do lado do Benfica e não contra ele, mas não tenho a mínima dúvida o Sporting se para o intervalo a vencer ou algo do género e o Benfica esteja a fazer uma má exibição, que não vai haver a subida delas na bancada, não vai haver mais uma vez lenços brancos e de um ambiente que podia ser positivo para o Benfica vir um ambiente muito negativo e catastrófico até. Mas lá está, as coisas são o que são. Acho que há vários aspectos que só o jogo em si é que nos pode dar a importância que ele poderá ter no jogo, a questão do público, a questão das reações à perda, em termos de estratégia, qual será, se o Benfica vai jogar outra vez com a linha de três centrais, se vai voltar àquilo que é o seu ADN, aquele 4-2-3-1 ou 4-4-2, vai depender um pouco. Mas com base naquilo que temos,
com base naquilo que é análise qualitativa e estatística, é difícil apontar baterias a favor do Benfica. Bem, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma sugestão para esse jogo. Gyökeres a marcar um golo, por exemplo. Acho que era interessante. Porque é um avançado claramente intenso e a linha do Benfica, infelizmente, a não ser que Otamendi jogue por dois, acho que o Sporting vai ter muitas vezes presença na área adversária e com capacidade para marcar. Por acaso estava aqui a ver só a título de curiosidade. Onde é que está o Gyökeres? 2,95. Ok. Sim, eu concordo contigo, Zé. Concordo completamente contigo. Pá, 2,95. Pá, não desgosto. Pessoal, pronto, esses eram os 4 jogos que eu analisei e vi alguma coisa com algum valor. O pessoal também acabou por votar nos 4, exatamente, nos 4 que eu trouxe, e dentro daquilo que também era a minha visão. Pessoal, deixo aí espaço para escolherem mais 2 jogos. Vocês queiram uma opinião, uma análise, se quiserem, mas têm de mostrar os dentes. o ASDSQ gosta do Jóqueres. E bem, e bem. Bilbao Vigo. Ah, ok. Por acaso, foi esquecimento. Não é que eu tinha posto aqui, mas o pessoal tinha falado muito na questão do Porto. Mas vamos começar por ordem cronológica. Vamos então a 3 jogos. Vamos a 3, pronto, para não ficarem chateados. Vamos Bilbao Vigo, Vitória, Porto e Raio Girona e Lazio Roma. Ok, são 4 afinal. Pronto, vamos a isso. Bem, Bilbao. Deixa-me aqui ver as ausências também. Bem, esse jogo passou-me um bocadinho ao lado pela odd do Bilbao. A odd do Bilbao parece uma odd relativamente baixa. Aí já vou-vos mostrar aqui onde é que está. Vocês podem ver aqui, está um 62, um 64, é média nas casas portuguesas. Acho que é uma odd baixa. E está baixa pelo mau momento, digamos, do Celta, mas eu acho que a odd do Bilbao devia estar ligeiramente mais alta. Em torno de um 75, um 80. Bilbao que tem 2 vitórias, uma para a Taça do Rei, venceu o Rubi por 2-1, uma alçaria, e depois venceu 3-2 o Villarreal, um bom jogo, um jogo sempre pegado, ofensivo, um jogo com velocidade, foi um jogo interessante de se acompanhar. Já o Celta empatou contra o Sevilha, acho que também num bom jogo, honestamente, por aquilo que foi o jogo, e nós conseguimos ver aqui todas as nuances do jogo em termos de gráficos, em termos estatísticos. Vemos praticamente um Celta bem, mas lá está, sempre que o Sevilha conseguia pegar na bola, recuperava, e não podemos esquecer que o Celta acabou com um jogador a menos. Tapia acabou por ser expulso aos 65 minutos, e é neste período que o Celta está a jogar com menos um jogador, que é Nesiri, marca um golo aos 84 minutos. Ainda há um penalti, como vocês podem ver aqui, um penalti que acabou por não ser concedido à equipa do Celta. Em termos de estatísticos, acabamos por ver um jogo onde o Celta a tentar impor o seu futebol mais ofensivo, muitos remates, nem sempre com um bom critério, mas foi uma equipa que conseguiu jogar muitas vezes sem bola, mas contra-atacar, a sair bem para o ataque. Na minha opinião, foi um jogo onde se o Celta tivesse vencido, não seria um escândalo de todo para aquilo que foi o jogo. Em termos do Celta, vem de uma vitória por 4-0 para a Taça, não conta. O problema, lá está, é este mau momento aqui que nós vemos. Nos últimos 10 jogos só tem apenas
uma vitória para o campeonato, que foi a vitória na deslocação ao Almeria, onde a equipa do Celta acabou por ganhar por 3-2. Lá para cá não tem qualquer vitória e o Celta está afundado, digamos, na tabela classificativa. Bilbao só tem uma derrota praticamente em casa frente ao Real Madrid, que atualmente é o segundo classificado, atrás do Girona, ou do Super Girona, e o Real Madrid começou logo e bem a abrir o marcador logo aos 28 minutos. Um Celta que abriu duas vezes o marcador e não ganhou, não é? Abriu o marcador contra Las Palmas e abriu o marcador contra o Barcelona, embora o jogo contra o Barcelona o Celta tenha ganhado 3-2 e deu um banho de bola ao Barcelona, mas o Barcelona mais uma vez, através da qualidade individual dos seus jogadores, acabou por sair, acabou por ter aquela estrelinha de campeão, como a gente costuma dizer, e acabou por ganhar, mas o Celta nesse jogo em particular, esse 3-2 aqui muitas vezes seria se transformado numa vitória ou até, na pior das hipóteses, no empate. Acabou em derrota, faz parte num pequeno número de jogos e isso acaba por acontecer. Agora, no longo prazo, para aquilo que foi o jogo e uma grande exibição do Celta, que acabou em derrota, infelizmente, certamente o Celta teria saído com pontos do Camp Nou Spotify. Sim, o Azete que toca num aspecto importante, principalmente, eu não sei se ele está a falar em termos globais ou em termos fora. Globais, claramente, os últimos 30 minutos sofrem muitos golos, em fora também. Por isso vai ser um jogo, se calhar, o Azete que disse bem, se calhar um jogo para ir ao vivo, um jogo se calhar para ir procurar mais um golo a partir dos 60 minutos, tentando aqui pegar naquilo que têm sido os bons momentos de uma equipa e de outra e os maus momentos. Por exemplo, como o Azete estava a dizer, e fez a questão de frisar os gols sofridos a partir do minuto 60, olhamos para o Bilbao em casa e é praticamente os dois melhores períodos do Bilbao quando joga em casa. Por isso podemos ter golos mais na segunda parte, um jogo mais aberto na segunda parte e os golos poderão aparecer exatamente neste período, nos últimos 30 minutos. Tendo que 50% dos jogos, mentira, 75% dos jogos o Bilbao foi a vencer para o intervalo. Por isso também poderá ser interessante, aproveitando aqui um mau momento do Celta, um Bilbao a jogar em casa no País Basco, com toda aquela qualidade, principalmente do meio campo à frente, que é uma equipa que destaca-se principalmente pelo seu ataque, por aquilo que é a sua capacidade de procurar zonas de finalização, poderá ser interessante este mercado. Como eu estava a dizer, não gosto muito do Bilbao, principalmente a ganhar nos 90 minutos. Deixa-me ver aqui só a odd. Estava um 65 nas outras casas, um 61, pior ainda. Esse over 2,5 também é uma odd que para mim não respeita aquilo que as duas equipas têm feito. Acho que está a dar demasiada probabilidade, principalmente pelos gols marcados e sofridos, mas acho que poderá ser aqui um jogo onde a probabilidade de sair 3 golos é inferior a esta odd que o mercado oferece. Daria com 80 seria se calhar a odd mais justa. Ambas marcam, também acaba por ser se calhar um bom mercado. O Celta mesmo acabando por perder o jogo, vai querer deixar a sua marca no jogo, vai querer disputar o jogo, vai querer sair dos últimos lugares do campeonato. No entanto, não compensa muito. Em termos de HT, mais pela questão estatística, sendo que 75% dos jogos o Bilbao foi a vencer para o intervalo, 2,25 poderá ser um mercado interessante. Agora, falta ver e tentar perceber como é que as equipas vão entrar. O Bilbao, Herrera está de fora. Iares Alvarez também está de fora. A Raul Garcia está de fora. E em dúvida está o BX. Está em dúvida para esse jogo. Do lado do Celta, Tapia, como foi expulso no jogo contra o Sevilha, está de fora. Ristich está em dúvida. E José Aido também está em dúvida para esse jogo. Eu, para mim, vejo o Bilbao a ganhar, mas também a sofrer um golo. Mas é um jogo talvez para ir ao vivo. Qual era o outro jogo? Deixa-me ver aqui por ordem. Era o Porto. Ver se a Lazio. A Lazio é sábado? Não, a Lazio não é sábado. Lazio e qual era o outro? Raio. Também não é. É tudo no domingo.
Não, Vallecano. Vallecano, ok. Temos a Roma que é no domingo. Bem, começamos aqui pelo jogo que vocês pediram. Jogo. Isso aqui para uma coisa. Jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol do Porto. O Vitória de Guimarães que vem de uma derrota por 1-0 em Moreira de Cónegos, depois de ter vencido e bem por 5-0 a equipa de Moreno, que neste momento está a treinar o grupo desportivo de Chaves. Vinha numa boa sequência, vinha lançado, eram 4 jogos sem perder para o campeonato. O único mau resultado nessa sequência tinha sido um empate contra o Casa Pia, mas por ser em Pinamanique até se compreende, e depois de uma boa série, a jogar um bom futebol, acaba por perder Moreno de Cónegos por 1-0. O Porto vem de uma vitória por 2-0 frente ao Antuérpia, fica muito perto de conseguir o apuramento para a próxima fase, e temos aqui um Porto que no campeonato tem sido uma coisa, nas competições europeias tem sido outra totalmente diferente, sendo que nos últimos largos anos o Porto tem dominado esta equipa do Vitória, por menos nos últimos 6 jogos para o campeonato, acabaram todos com a vitória do Futebol do Porto. No entanto, se nós tivermos atenção, sempre que o Porto foi a Guimarães, saiu lá praticamente com a margem mínima. Ou pelo menos nos últimos 3 jogos que visitou o Vitória de Guimarães, saiu com uma vitória pela margem mínima. Ganhou 1-0 na época 2022-2023, ganhou 1-0 na época 2021-2022 e ganhou 3-2 na época 2020-2021. Sendo que o Vitória, esta temporada em casa, só conta com uma derrota frente ao Portimonense. Venceu 5-0 o grupo desportivo de Chaves, 3-2 o Estoril, 2-0 o Vizela e o Gil Vicente por 2-1. Sendo que, tirando a vitória por 5-0 frente ao grupo desportivo de Chaves, sofreu praticamente em todos os jogos. Já o Futebol do Porto tem uma derrota fora de casa, frente ao Benfica por 1-0. De resto, são tudo vitórias. Algumas vitórias mais sólidas, como é o caso do 2-0 frente ao Vizela. No entanto, a maior parte das vitórias do Porto fora de casa são tangenciais. E a maior parte dos jogos acabou por sofrer golos, ou pelo menos tem 3 golos marcados. Tem 3 golos sofridos nos últimos 5 jogos que fez fora de casa para o campeonato. Olhando para o mundo dos golos, sabemos que o Vitória normalmente é uma equipa mais de segunda parte do que de primeira parte. Embora o Vitória tenha ali um período que os últimos 15 minutos da primeira parte costumam marcar mais do que sofre, tendo 2 golos marcados e 0 sofridos neste período. Já a equipa do Futebol do Porto é uma equipa de primeira parte, essencialmente nos jogos fora de casa, ainda a pressionar com muita intensidade, a obrigar claramente o adversário a errar se quiser sair a jogar, e o Porto depois tira partido, principalmente através da sua qualidade individual. Do lado do Vitória de Guimarães temos ausências já confirmadas. Tiago Silva está suspenso por castigo, Telmo Arcanjo está com uma lesão no joelho e Villanueva está com uma lesão no pé esquerdo. Já do lado do Futebol do Porto, Ivan Raime continua lesionado, Galeno e Dinas aspas, Wendel, Samuel Portugal, Marcano e Gabriel Verón são as ausências confirmadas do Futebol do Porto. Há aqui a possibilidade de Galeno, fala-se, poderá recuperar a tempo, mas não há nenhuma indicação, é mais uma especulação do que uma confirmação. Em termos de mercados, o pessoal estava virado para a vitória do Futebol do Porto, e eu compreendo. O Porto normalmente é uma equipa que consegue transportar muito bem essa semana da Liga dos Campeões para o campeonato, e muitas vezes é uma equipa joga muito com emoção. Por exemplo, está num bom momento, ganha; se não está num bom momento, tem mais dificuldades. A questão é perceber se a 1,72 compensa. A longo prazo vai compensar, porque o Porto, mesmo nas deslocações à casa do Vitória, tem conseguido vencer. Agora, poderá ser um jogo mais atípico, poderá haver muito desgaste por parte da equipa do Futebol do Porto,
que acabou por conseguir gerir de certa forma também o jogo contra o Antuérpia. Foi um jogo em casa, se tivesse ido à casa do Antuérpia, aí com as horas de voo, o descanso, a recuperação, acho que seria muito mais alarmante. Como foi um jogo praticamente em casa, ganhou e ganhou bem. Acredito que o Futebol Porto poderá acabar por vencer o jogo. Outra alternativa, esse é um jogo que nós vamos acompanhar ao vivo, por isso aqui não vou colocar nada em termos de aposta, mas outro mercado que também pode ser convidativo, o problema está no outro, era o ambas marcam. Porquê? Porque o Porto tem sofrido, na maior parte dos jogos fora de casa, os jogos contra o Vitória normalmente são vitórias tangenciais e houve um jogo que sofreu 2 golos. Se a gente for transportar 2 a dividir por 3, a maior parte, 75% dos jogos, o Porto sofreu um gol pelo menos contra esta equipa do Vitória. Em termos de média, lá está, porque houve 2 jogos que o Vitória perdeu apenas pela margem mínima, que eu acho que também poderá ser um resultado provável, porque o Porto muitas das vezes fora de casa tem sido esta equipa a ganhar pela margem mínima, a ganhar sem convencer. Por isso acho que é um jogo ao vivo. Fica aqui o registro que talvez a odd do Porto e do ambas marcam acabam por ser interessantes durante o jogo. Depois passamos para o jogo do Raio Vallecano contra o Girona. Ou, neste caso, o Super Girona, que está em primeiro lugar. Um Raio Vallecano que não perdeu nos últimos 10 jogos. A última derrota do Raio Vallecano para o campeonato é frente ao Betis no dia 2 de setembro. Já agora o Girona só tem uma derrota frente ao Real Madrid. Aí, quando se bate contra a melhor equipa, talvez em termos de plantel e mesmo na forma de jogar, ou mais consistente, digamos assim, é sempre mais difícil. Mas foi um jogo onde o Girona teve alguma capacidade. Bellingham, até já há quem brinque com o nome de Jude Bellingham, não é? Cada canção acho que é dos Beatles, Law of Jude, né? E aqui Jude Bellingham vai ser sempre um jogador que no Real Madrid vai dar cartas e claramente a dar cartas. Do lado do Girona, uma série incansável de vitórias, só tem uma derrota frente ao Real Madrid, restam tudo vitórias, por isso em 12 jogos tem um empate, uma derrota e 10 vitórias, o que lá está a tal sustentabilidade, vitória atrás de vitória. O último jogo foi Pamplona ganhar ao Osasuna por 4-2, que mostra claramente que essa equipa está muito saudável e tem marcado golos com muita facilidade. Em termos de confronto direto, sempre que essas duas equipas se cruzaram, só por uma vez deu a vitória do Girona. Este ano, já assim, o ano passado, em março, encontraram-se em casa do Raio Vallecano e houve uma distribuição de pontos, houve um empate a 2 golos, sendo que também o jogo lá em casa do Girona também acabou com o mesmo resultado, 2-2. Se vocês repararem, a maior parte dos jogos entre essas duas equipas resulta num over 2,5 e com ambas marcam. Só por 2 ocasiões é que não houve nem o ambas marcam nem o over 2,5. Que foi na época de 2020-21, ainda na segunda Liga Espanhola, onde o Girona recebeu e empatou contra o Raio Vallecano, e também na segunda Liga, na época de 2020-2021, onde acabou por ganhar por 2-0. Vamos lá, parece-me que vamos ter aqui um jogo interessante. Eu acho que o valor, na minha humilde opinião, estará do lado do Girona. Um empate nula poderia ser um bom mercado. Claro que em Vallecas são sempre jogos difíceis. O Raio Vallecano, por exemplo, vem de um empate frente ao Real Madrid, o que pode elevar claramente os índices de confiança dos seus jogadores, porque lá está, perdeu, porque empatou e roubou pontos à equipa que neste momento é apontada para ganhar a competição. A única derrota do Raio Vallecano em casa foi contra o Atlético de Madrid e perdeu por 7-0, e depois o Atlético de Madrid na ronda a seguir, na jornada a seguir, perde por 3-0 em casa do Getafe. Só coisas do futebol. No entanto, o Vallecano em casa já empatou com a Real Sociedade a 2 golos.
2 gols contra o Mallorca e ganhou 2-0 e empatou uma bola contra o Villarreal. Girona, tirando o empate contra a Real Sociedade, fora de portas, ganhou todos os restantes jogos e sofreu praticamente gols em praticamente todos os jogos, à exceção da vitória contra o Cádiz por uma bola a 0. O Girona, mesmo a jogar como visitante, tem domínio da maior parte dos períodos, à exceção dos primeiros 15 minutos, onde sofreu um gol e não marcou nenhum. Um conselho para esse jogo seria a pensar que o empate poderá ser um resultado provável, mas tendencialmente o Girona entra melhor nesse jogo. Estava aqui a ver as ausências. Do lado do Girona, o único jogador que costuma jogar é David Lopes, que é a ausência confirmada do lado do Girona. Em termos de mercados, empate nula talvez do Girona, mas um 105 não é um modo que eu particularmente gosto. E a pessoa de sair golos. Também acho que poderá ser um jogo para alguns golos, pelo menos tem sido assim quando as duas equipas se cruzam, e tanto nos jogos em casa do Raio como nos jogos fora do Girona tem resultado em golos e muitas vezes ambas marcam, acaba por ser vencedor, por isso acaba por ser se calhar 3 mercados aqui interessantes, ambas marcam over 2,5, empate nula do Girona. Outro mercado que poderia ser interessante para quem acredita mais na vitória do Girona, ou acha que o Girona vai ganhar mais de metade das vezes, é o mercado que vocês podem encontrar na Solverde, que é o handicap menos 0,25 da equipa do Girona. Excelente promoção, já agora, diga-se de passagem. Aqui a aba asiático. E está neste momento a 92. Acho que é um bom mercado. Eu sou daqueles que acredita que o Raio Vallecano, ou neste caso o Girona, nessas condições e jogar o futebol que tem jogado e que os resultados têm obtido, mesmo a jogar fora de casa, vai ganhar um bocadinho mais, ou pelo menos vai ganhar 50% das vezes. Por isso, aqui perdemos metade se o jogo terminar empatado, perdemos a totalidade se o Raio Vallecano conseguir surpreender esta equipa do Super Girona, e vamos ganhar a 92% sobre o investimento caso o Girona confirme o favoritismo mesmo fora de portas. Passamos então para o derby que tinham pedido. Lazio, que vai jogar contra a Roma. A Lazio, que como sabem, vem de uma vitória frente ao Liverpool, frente ao Feyenoord, desculpa. O Liverpool, se calhar, poderá ser bom para este fim de semana. Lazio ganhou ao Feyenoord por 1-0, um gol marcado de Ciro Immobile. No entanto, no campeonato tem feito jogos, tem oscilado entre boas exibições e mais exibições. Por exemplo, no último jogo acabou por perder frente ao Bolonha, sendo que na jornada anterior tinha vencido em casa a Fiorentina. E aqui há uma diferença em termos de resultados na condição casa e fora. A Lazio, claramente em casa, é uma equipa totalmente diferente do que aquela quando joga fora de portas. A Roma foi surpreendida pelo Slavia de Praga. A Mourinho acabou por gerir alguns dos seus ativos. Dybala entra praticamente na segunda parte. Houve ali uma questão de tentar cumprir calendário, porque a missão da Roma na Liga Europa está praticamente cumprida, está praticamente apurada, e acabou por facilitar, digamos assim, na forma de jogar, nas escolhas do treinador, e respondendo um bocadinho à baila, aquilo que tinha sido a provocação de Sarri, a dizer que mal seria se a Roma não banalizasse a equipa do Slavia de Praga, porque era muito superior, e por isso a diferença de dias de descanso não ia ter impacto neste derby, coisa que Mourinho
depois respondeu, e vocês já sabem como é que é Mourinho, a dizer que realmente isto é uma visão muito abstrata de um treinador que tem muitos menos títulos do que o Mourinho, não é? Tipo, foi mais ou menos nesta picardia entre Sarri e Mourinho, que pronto, o derby já começa fora de campo, já sabemos que Mourinho é muito aquele treinador do mental games, né, jogos mentais, e pronto, a tentar tirar um bocadinho partido e tirar um bocadinho a pressão da sua equipa para este derby. Acho que, e como tem sido aquilo que tem sido os últimos 3 anos, espera-se um jogo animado, um jogo para alguns golos, sendo que a Roma vai jogar aquilo que tem vindo a jogar, uma equipa preocupada primeiramente com aquilo que é a sua qualidade defensiva e depois tentar sair, explorar através de ataques rápidos zonas onde a Lazio não esteja a conseguir cobrir todo o terreno. Mas na maior parte das vezes, ou pelo menos nos últimos 6 jogos entre essas duas equipas, 4 vezes a Lazio acabou por sair vitoriosa, apenas 2 vezes a Roma acabou por ganhar a Lazio. Sendo que o último empate entre as duas equipas é datado da época 2019-2020 e um empate tanto em Roma como em casa da Lazio acabou por ser um empate ou uma bola. Por isso, um igual poderá ser um mercado ou um resultado possível nesse jogo, embora o resultado mais comum, ou pelo menos foi mais comum nos últimos 2 jogos, foi o 1-0 para a equipa da Lazio. Em termos de momentos, a Lazio em casa só perdeu um jogo que foi frente ao Génova, um gol marcado aos 16 minutos, que acabou por dar a vitória à equipa do Génova, empatou contra o Monza, ganhou o Torino, ganhou a Atalanta por 3-2 e ganhou a Fiorentina por 1-0. Já a Roma só tem uma vitória fora de casa, e o Atlético tinha falado disso na altura para o jogo do Slavia de Praga. A Roma só tem uma vitória fora de casa, que é contra o Cagliari por 4-1, tem 3 derrotas e um empate, e atualmente é uma das piores equipas a atuar como visitante. Em termos de momento dos golos, é interessante também explorar uma coisa nos últimos 15 minutos, que é onde as equipas começam-se a abrir mais à procura do resultado, caso o resultado já não esteja feito antes dos 60 minutos. Roma tem aqui essa particularidade de sofrer muitos golos nos últimos 15 minutos, poderá ser interessante para explorar um over limit, por exemplo. Em termos de mercados, na minha humilde opinião, diria que o empate anula ou o handicap menos 0,25 da Lazio pode ser interessante, tendo em conta essas nuances todas. Sabendo que Zaccagni está de fora, Marusic, acho que é assim que se pronuncia, está em dúvida, e Casal também, Nicolo Casal, está em dúvida para esse jogo. Do lado da Roma, temos 2 ausências confirmadas, a Tammy Abraham e Kumbula. Em dúvida temos Pellegrini, Smalling e Spinazzola. Olhando para aquilo e não sabendo se esses jogadores vão jogar ou não vão jogar dentro daquilo que é o 11 provável para as duas equipas, do lado do Lazio espera-se Pedro, Sinimóvel e Anderson, Guendouzi, Rovella e Alberto. Do lado da Roma, Dybala, Lukaku, Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar e o Zalewski. Aqui diria que o empate anula será o mais sensato. A longo prazo, 1,93 para a Lazio, está aqui a odd. Acho que é o mais sensato a fazer. Acho que também pode ser um jogo que podemos procurar alguma coisa em termos de golos, até ambas marcam, por exemplo. 1,83, por se tratar de um derby, é um jogo especial. É um jogo que já começa a ser especial fora das 4 linhas e com uma grande intriga já entre Sarri e Mourinho, e vamos ver quem é que vai sair com os 3 pontos ou quem vai levar a melhor neste derby entre Lazio e Roma. Então, não se esqueçam que hoje vamos ter acompanhamento a partir das 9h30, jogo entre o Borussia Mönchengladbach e o Wolfsburg. Pronto, a aposta tática fica por aqui. Temos 4 jogos, 4 apostas para este fim de semana. Espero que corra bem como correu na última segunda-feira e vemos no acompanhamento mais tarde.